Bilionários estão fugindo da Califórnia. A verdade por trás daquele texano que atirou na própria filha e os arquivos de Epstein inocentam Trump, mais ou menos. Isso e mais nas manchetes do America Uncovered desta semana. Bem-vindo ao programa, eu sou Chris Chappell, apertem os cintos. Porque é hora de falar sobre a maior notícia de todas no momento, aquela que mais impacta o presente e, especialmente, o futuro de todos os americanos. E não me refiro ao presidente Trump considerar atacar o Irã, o que poderia virar um conflito total, nem sobre as fronteiras de Trump. Tom Homan anunciou o fim da operação do ICE em Minnesota, levando vários democratas de Minnesota a basicamente declararem vitória sobre o governo federal. Não estou falando sobre arquivos selados do caso Watergate. Os militares dos Estados Unidos espionaram e conspiraram contra Richard Nixon enquanto ele era presidente, ajudando a levar à sua queda. Eu sugeriria ler o artigo do The New York Times sobre isso, mas imagino que muitos não vão, já que a geração Z tem QI menor que a anterior. Porém, esse nem é o tema que estou abordando. Fale sério, estou falando dos verdadeiros problemas aqui, algo com consequências muito mais graves. Kid Rock fez dublagem na apresentação dele no intervalo do Turning Point Estados Unidos. O Sr. Roquette afirma que foi um problema de sincronização de vídeo e áudio no programa gravado, mas não negou as acusações. Com aquele colete de pele sem mangas e bermuda jeans, ele parecia o John Cena se fosse um cafetão falido. E aí a gente tem que falar sobre o outro show do intervalo. O congressista republicano Andy Ogles está pedindo uma investigação formal do Congresso sobre a NFL e a NBC por causa do show do Bad Bunny no Super Bowl. Sei que foi polêmico fazer o show do intervalo do principal jogo dos Estados Unidos em espanhol, mas isso é mesmo necessário? O que foi, Shelley? Não é porque o show foi em espanhol. Ogles se parece com quem? Se Shooter McGavin se interessasse mais por política do que por golfe, diria que a apresentação foi sexualmente explícita e Ogles saberia disso. Já que o sobrenome dele é igual ao que dizem quando um cara encara uma mulher e grita alga. Sim, é assim que se parece o sinal de virtude republicano. Ou talvez ele só esteja procurando todos os easter eggs na apresentação do Bad Bunny no Super Bowl? Sim, havia muitos easter eggs, então isso faz dele um coelho da Páscoa ruim? Talvez seja necessário uma investigação. Espero que a gente consiga chegar ao fundo dessas controvérsias do intervalo, que francamente são as únicas histórias sobre as quais as pessoas deveriam estar falando. Isso é o que importa, e não como bots estrangeiros manipulam nossas emoções para promover idiotas como Nick Fuentes, falando em robôs e idiotas. Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, é o mais recente bilionário da Califórnia a se mudar para a Flórida em meio a preocupações com impostos. Cara, essa umidade vai acabar com a placa-mãe dele. Quais são essas preocupações com impostos? Bem, o ato de tributação de bilionários de 2026, uma proposta de imposto estadual único de 5% sobre o patrimônio líquido dos bilionários que vivem na Califórnia. Essa proposta gerou muito estresse. Para quem você já imagina? O governador da Califórnia, Gavin Newsom, está entre a cruz e a espada. Especificamente essa cruz, se o velho Dwayne valer $1 bilhão. Ele se promove como possível candidato progressista à presidência, e nada é mais progressista que um imposto sobre bilionários. Economistas afirmam que esse imposto sobre bilionários seria desastroso, pois faria os ricos levarem sua riqueza e negócios para outro lugar. Zuckertron 3000 mostra que isso já começou. Newsom criticou esse imposto sobre a riqueza e está tentando impedir que ele aconteça. Ele afirma que, se os bilionários saírem para evitar o imposto, a Califórnia perderá tanto a arrecadação extra quanto os impostos atuais pagos por eles. Isso resultará em menos recursos para financiar serviços sociais, o que seria um desastre. Considerando que os bilionários que saíssem não seriam os que já usam brechas para quase não pagar impostos. E se a Califórnia realmente soubesse usar o dinheiro dos contribuintes? Olá, banheiro público de US dólar, 1,7 milhão. É fácil entender porque Gavin Newsom é contra esse imposto, mas se for a votação e os californianos decidirem obrigar bilionários a pagar, será que Newsom vetaria? Ignorar a vontade do povo não pega bem. Se toda sua estratégia presidencial para 2028 é criticar Donald Trump por ignorar a vontade do povo, isso acaba sendo só mais uma estratégia. Ele pode estar imitando o manual do Donald Trump, talvez seja a versão dele de um cérebro 4D alienígena. Movimento de xadrez. Embora Donald Trump jogando xadrez 5G esteja copiando um lance do manual do Biden. E tenho orgulho de nomear oficialmente o indiscutível. Quando isso saiu?
Por que Trump adota o discurso confuso típico de Biden? Não sei, nem gosto de xadrez 2D. A Associação Nacional de Governadores cancelou sua reunião anual na Casa Branca após Trump excluir democratas e convidar só governadores republicanos. A reunião é tradicionalmente um encontro bipartidário onde os líderes podem dialogar e encontrar pontos em comum, mas aparentemente não, este ano. 18 governadores democratas afirmaram que, devido a esse desprezo, não iriam ao jantar na Casa Branca este ano. Sim, isso mesmo, eles não vão comparecer a algo para o qual provavelmente também não seriam convidados. Estratégia brilhante. Não entendo por que eleitores democratas se decepcionam com seus líderes e acham que não lutam o bastante. Você pode ter visto a história do pai do Texas, britânico de origem, que matou a filha durante uma visita após discutirem sobre Donald Trump. Muitos estão dizendo que o pai atirou intencionalmente na filha porque ficou furioso ao ouvir ela criticar o presidente. No entanto, surpreendentemente, essa não é toda a história. Eu sei, mal entendidos se espalhando na internet. Que novidade. Embora o pai, Chris Harrison, realmente tenha atirado e matado sua filha Lucy depois de uma discussão acalorada sobre Trump, isso não parece ser o motivo pelo qual ele atirou e matou ela. Chris Harrison é um alcoólatra em recuperação e supostamente estava bêbado no momento. Ele afirma que mostrou sua arma para Lucy, apontando para ela sem verificar se estava carregada. Parece menos agressão política e mais posse irresponsável de arma. Ou então ele é grande fã de Kristi Noem. Harrison não foi acusado pela morte da filha. Muitos acharam que no Texas seria legal matar quem não gosta de Donald Trump, mas não foi o caso. Então por que ele não foi acusado? Texas sendo Texas, às vezes. Essa é uma história trágica e um lembrete para ser um proprietário responsável de armas ou um exibicionista de armas, falando de imprudência ou falta de perigo. O presidente Trump e o administrador da EPA revogaram a chamada Constatação de Perigo de 2009 sobre gases de efeito estufa, que, se você perguntar ao Trump, é a maior ação de desregulamentação da história americana. E se você perguntar para alguns na grande mídia, é "ai meu Deus, o fim está próximo". A constatação de perigo foi uma declaração da EPA de que 6 gases de efeito estufa principais, incluindo dióxido de carbono e metano, eram, entre aspas, perigosos. Poluição do ar segundo a Lei do Ar Limpo de 1963 e representam uma ameaça à saúde pública. Dióxido de carbono? Devemos todos parar de expirar então? Essa constatação tem servido de base para várias regulamentações sobre mudanças climáticas do governo federal. A grande mídia acerta ao afirmar que essa medida prejudica as regulamentações federais sobre mudanças climáticas. Mas vale mencionar que muitas das regulamentações sobre mudanças climáticas agora já estão em nível estadual, de qualquer forma. Até estados conservadores regulam ar, água e solo contra poluição, mesmo que não seja por mudanças climáticas. Sim, aqueles são moinhos de vento no Texas. Então, isso realmente é o fim do mundo como conhecemos? Acho que só o tempo dirá. Mas olha, que tal uma boa notícia? O FBI concluiu que Jeffrey Epstein não estava comandando uma rede de tráfico sexual para homens poderosos. Ufa, isso tira um peso da minha mente. Acontece que estávamos todos preocupados à toa. Bem, isso vai encerrar o episódio desta Semana de América. O que foi, Shelley? Sério? É mesmo? Acabei de perceber que, aparentemente, muita gente não confia no FBI, e isso inclui parlamentares dos Estados Unidos que estão acusando o Departamento de Justiça de censurar de forma inadequada os arquivos de Epstein para esconder possíveis abusadores em vez das vítimas. O FBI diz que chegou a essa conclusão porque, entre outros motivos, não conseguiu encontrar mais de uma vítima alegando que foi traficada. Eles provavelmente não procuraram bem. Em audiência pública com a procuradora-geral Pam Bondi, sobreviventes de Epstein disseram não ter tido oportunidade de se reunir com o Departamento de Justiça de Bondi, o que faz sentido. Quero dizer, ao tentar descobrir se as pessoas foram vítimas, não é como se você precisasse falar com as pessoas que foram vítimas ou algo assim. Revelações nos arquivos de Epstein derrubaram figuras importantes na Europa como um embaixador norueguês, um conselheiro de segurança eslovaco e, claro, o Andrew, anteriormente conhecido como Príncipe. Isso até deu dor de cabeça ao primeiro-ministro britânico. Enquanto isso, nos Estados Unidos, congressistas acessaram os arquivos completos de Epstein e estão divulgando detalhes. O deputado Massey e eu fomos ao Departamento de Justiça para ler os arquivos não editados de Epstein.
De 70% a 80% dos arquivos ainda estão editados. Na verdade, havia 6 homens ricos e poderosos que o Departamento de Justiça escondeu sem motivo aparente. Quando o deputado Massey e eu apontamos isso ao Departamento de Justiça, eles reconheceram o erro e agora revelaram a identidade desses 6 homens poderosos. Uau! Isso é bem picante, que pena. Nunca saberemos quem são esses homens, pois eles jamais anunciariam algo assim. Esses homens são Salvatore Navora, Zorab, Miquelades, Leopig, Leonor, Nicola Caputa, Sultan Ahmed bin Sulayem, CEO da Dubai Ports World, e o bilionário empresário Leslie Wexner. Uau! Alguém está espremendo laranjas porque está ficando suculento aqui? Gostaria de aproveitar esta oportunidade para parabenizar os teóricos da conspiração. Eu sei há quanto tempo vocês estão esperando por este dia. É como ser torcedor do Chicago Cubs ao ganhar a World Series, mas sem comemorar com os piores cachorros quentes do mundo. O nome de Wexner apareceu mais de 4.000 vezes nos arquivos. Na audiência, a procuradora-geral Pam Bondi afirmou que ocultá-lo dessa vez foi um simples erro. Embora seja um pouco coincidência, essa ocultação do nome dele foi justamente onde ele estava listado como co-conspirador de Epstein. Apenas coincidência. O membro do Comitê Judiciário, Jamie Raskin, acusou o Departamento de Justiça de acobertamento ao criticá-los por divulgar nomes de vítimas. Isso é, ou uma incompetência e negligência enormes deles, ou, como muitos sobreviventes acreditam, uma ameaça deliberada a outros que pensam em se manifestar, mostrando que precisam ter cuidado para não serem expostos e terem suas informações pessoais divulgadas também. Embora um acobertamento pareça possível, é difícil ignorar a explicação muito real e plausível de uma incompetência e negligência espetaculares. Isso traz Kash Patel e Pam Bondi em destaque, seguido por uma redação apressada. O presidente Trump, porém, não é incriminado. Na verdade, ele é inocentado. Arquivos revelam que Trump acionou a polícia contra Epstein em 2006 e afirmou que Ghislaine Maxwell era má, mas isso não é novidade. Já mencionei que advogados das vítimas de Epstein disseram que Trump foi essencial para a condenação de Epstein em 2008. Então por que a esquerda insiste em chamá-lo de arquivo PDF? Assim como o Departamento de Justiça pode ser desonestidade, incompetência ou ambos. Mas existe a questão de que se Trump não teve nenhuma participação na rede de tráfico sexual de Epstein, que totalmente não existiu. Obrigado, FBI. Por que Trump tem agido de forma estranha sobre liberar os arquivos? Uma teoria diz que ele tenta proteger associados, não a si mesmo. Les Wexner é um grande doador para candidatos republicanos, e Sultan Ahmed bin Sulayem é um empresário dos Emirados Árabes Unidos. Segundo o Wall Street Journal, um país investiu $500 milhão na empresa de criptomoedas da família Trump. Por isso, Trump e seu Departamento de Justiça tentam barrar a divulgação dos co-conspiradores de Epstein. Não para si, mas para proteger seus cofres humanos? Vale destacar que uma nação é acusada de envolvimento em esquema de pagamento por influência com o presidente dos Estados Unidos, tema que merece discussão. Só depois que a gente chegar ao fundo desses escândalos do show do intervalo, isso sim é o que realmente importa. O que você acha? Comente aqui embaixo com o emoji da bandeira americana para mostrar engajamento ao YouTube. Se quiser mais America Uncovered, preciso da sua ajuda. Inscreva-se no meu site exclusivo sem censura, americauncovered.tv. Clique no botão ou no link abaixo. Tem havido um enorme apoio, então acho que a gente pode virar o jogo mais uma vez. Eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao America Uncovered.